A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a aula 2 de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Na aula anterior, nós tivemos uma pequena introdução à Eclesiologia, falamos sobre a doutrina da Igreja de maneira bem rápida e falamos também sobre a Igreja como um projeto de Deus. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre a Igreja e seu fundamento e a Igreja peregrina. Vejamos, a Igreja e seu fundamento. Como projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, a Igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. Esse rico simbolismo aponta para a necessidade de um fundamento sem o qual nenhuma construção é capaz de ser erguida em condições de se manter de pé ou suportar a ação do tempo em suas estruturas, conforme está em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Nós temos em Mateus 16, 13 a 18, o texto que trata sobre o fundamento da igreja. O texto diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Como núcleo da igreja incipiente, os discípulos foram preparados por Cristo para serem as colunas de sustentação apostólica do cristianismo bíblico. Eles teriam a responsabilidade de iniciar a construção desse grande edifício. Chegara, portanto, o momento supremo em que se descortinaria para a história o projeto concebido na mente de Deus. Com esse propósito, o mestre inicia a reflexão, ou uma reflexão, e lhes faz uma pergunta questionadora. A pergunta é: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? De acordo com o versículo de número 13. Nós tivemos um probleminha aqui, né? Mas vamos restaurar aqui. Então vamos para a análise dessa pergunta questionadora. À primeira vista, numa leitura menos teológica, tem-se a impressão de que o Senhor está em processo de autoafirmação, buscando por isso o reconhecimento da opinião pública. No entanto, a gente sabe que não é isso, né? À medida em que se aprofunda o diálogo, verifica-se que foi apenas um ponto de partida que Jesus usou para chegar ao cerne da questão, que é o fundamento da igreja que estava nascendo. A pergunta de Jesus em Mateus 16, 13, quem os homens dizem que o Filho do Homem é, abre a oportunidade dos discípulos mostrarem o que a opinião pública pensava sobre Jesus. Aqui há uma descoberta interessante. As percepções sobre a vida variam de pessoa para pessoa e podem ser classificadas em níveis distintos. São fatores diversos, internos e externos, que determinam essa variação. A avaliação apresentada pelos discípulos reflete essa realidade. Apesar da clareza da mensagem de Cristo, as respostas indicam uma percepção equivocada que coloca Cristo no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento, conforme os discípulos responderam a Jesus em Mateus 16 e 14. Os judeus não tinham percebido ainda que Jesus era o Messias. Por isso que essa pergunta, ela é decisiva. E provável que até mesmo os discípulos ainda nutrissem dúvidas, sobre
o caráter messiânico de Jesus. Então a dúvida, além dos judeus, podia ser também de alguns dos discípulos de Jesus quanto Jesus ser o Messias. Talvez eles tivessem uma percepção parecida com a da opinião pública, né? Nesse ponto, Jesus restringe o campo de sua pesquisa e faz a pergunta decisiva. Até então, Jesus perguntava o que as pessoas achavam dele. Agora, Jesus, no versículo 15, pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Por isso que essa pergunta ela é decisiva, né, para entendermos sobre a igreja e o seu fundamento. Então, nós temos aqui da resposta dependeria os passos seguintes. Contudo, o que se percebe em Mateus 16, num aparente ato entre os versículos 15 e 16, é a retração do grupo. A percepção externa, como se Cristo fosse apenas um profeta, não é uma posição clara. Todavia, no momento em que os discípulos se encontram perplexos diante da pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? De acordo com Mateus 16, 15, entra em cena a revelação sobrenatural. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, torna-se o porta-voz do grupo apostólico ou dos discípulos e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de acordo com Mateus 16 e o versículo 16. Aqui está o reconhecimento de que Jesus é o Messias, o Cristo, e também o reconhecimento acerca da sua divindade. Então nós temos aqui uma declaração conclusiva. Chega-se agora ao ponto sobre quem seria o fundamento da igreja. Jesus esclarece a origem da revelação. Não foi fruto de percepção humana equivocada. O texto diz carne ou sangue, né? Natureza humana, mas resultado da ação de Deus mediante o Espírito Santo no coração de Pedro. Mateus 16 e 17 diz: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O texto grego estabelece de forma precisa que o fundamento da igreja está na confissão de Pedro. Mateus 16 e 18, e eu lhe digo que você é Pedro, Petros no grego, né? Que significa um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Petra no grego, que significa rocha inamovível, né? Uma rocha que não se pode mover. E sobre esta pedra, sobre esta rocha que não se pode mover, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Está claro que Jesus, ao mesmo tempo em que reconhecera a sensibilidade espiritual de Pedro como um fragmento de pedra, deixou também estabelecido que a igreja está edificada sobre a pedra inamovível, aquela pedra que não se pode remover. Cristo, o Filho do Deus vivo, é esta pedra inamovível, que se constituiu na confissão pública de Pedro. O Senhor foi mais além ao declarar a vitória da igreja sobre as portas do inferno. Nós temos aqui o Cristo, é o fundamento inamovível, né, que não pode ser removido da igreja. Não há evidências bíblicas que afirmam que Pedro é o fundamento da igreja, como afirmam os romanistas, pelas seguintes razões. Atos dos Apóstolos não menciona Pedro como fundamento da igreja. Nos primeiros 13 capítulos aparece tomando várias iniciativas, mas a partir daí, com exceção do capítulo 15, que trata do concílio de Jerusalém, no qual ele desponta no mesmo nível dos demais apóstolos, Pedro sai de cena. Segundo motivo é que desde o momento em que Jerusalém começa a enfrentar o declínio político, antes da diáspora do ano 70,
Deus se move através das circunstâncias para transferir o núcleo da igreja das fronteiras judaicas para outro local estratégico. É assim que nasce a obra em Antioquia. Os personagens principais dessa fase são os crentes anônimos, né? A dispersão lá pela perseguição, e na fase posterior, já durante a fase missionária, a partir de Atos capítulo 3, os personagens em destaque é Barnabé e Paulo, e depois Paulo e seus companheiros. A liderança de Pedro nessa segunda fase relatada em Atos sobre a igreja missionária, a liderança de Pedro nem é mencionada. Terceiro motivo que nos leva a entender que Pedro não é a pedra fundamental é que nenhuma das epístolas cita Pedro como alguém que ocupava uma posição de proeminência. Tivesse sido Pedro nomeado por Jesus como fundamento da igreja, o Novo Testamento registraria fatos que indicassem isso. Então, o Novo Testamento apresenta Cristo como fundamento da igreja. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Efésios 2, 19 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Agora vamos ver aqui sobre a igreja peregrina. A peregrinação histórica. O que faz a igreja em sua peregrinação histórica? Que papel desempenha no cumprimento de sua missão? Ela atua basicamente em três áreas: resgatar os pecadores para Cristo, torná-los compromissados com o Evangelho e prepará-los para uma mudança definitiva para a glória eterna. Então, a igreja se caracteriza como peregrina, de passagem pela terra, movendo-se pelos caminhos da história, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Tito, capítulo 2, e o versículo 13. Peregrinação consciente. A transitoriedade da igreja na terra não significa uma postura alienada e contemplativa que aguarda apenas a conquista da recompensa final. Segundo aos Coríntios 5 e versículo 3 diz: se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Esse texto pode ser compreendido da seguinte maneira: as vestimentas de salvação de que falou Isaías, em Isaías 61:10, representam hoje a garantia da futura imortalidade. É o mortal absorvido pela vida. A salvação ela resgata o homem do mundo e lhe assegura a redenção definitiva do corpo do pecado. E o salvo, aqui e agora, firma um compromisso consciente com o serviço cristão. A expectativa da chegada ao céu é uma força motivadora para que a igreja exerça hoje a sua espiritualidade no mais alto nível e esteja consciente dos reflexos de sua relevância no mundo através do serviço. O destino da peregrinação. O que anima a igreja na presente habitação é o seu destino eterno. Ela não se move no mundo apenas numa peregrinação vã e sem sentido. O conflito de Paulo citado em Filipenses 1, 20 a 24, entre o desejo de partir e o de permanecer entre os seus irmãos, assim se explica. Ainda que ele tenha falado de sua própria experiência, aqui se destaca de forma clara os dois lados da peregrinação da igreja. A sua presença forasteira no mundo produz frutos. Assim sendo, enquanto o propósito de Deus não for plenamente realizado, aqui
a igreja permanecerá para cumpri-lo até o fim. Estar com Cristo no porvir é a sua constante expectativa, pois se constituirá no ápice da trajetória do crente como indivíduo e da igreja como instituição fundada por Cristo. A igreja, ao final de sua peregrinação terrena, tomará posse de um lugar onde pisará com os pés, tocará com as mãos, verá com os olhos e glorificará para sempre ao Todo-Poderoso com a sua própria boca. Enquanto esse tempo não chega, aqui é nosso dever viver de maneira digna, honrando o nome do Senhor, aguardando a redenção. Deus abençoe a sua vida.